noite aos irmãos. A paz do Senhor. Deixa eu trocar o microfone aqui. Glória a Deus, melhorou. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus por este culto de terça-feira de ensino da palavra. Vamos fazer um período de oração. Peço aos irmãos para orarmos juntamente de joelhos, e aqueles que não puderem se ajoelhar, mantenham-se sentados, orem em espíritos. Amém? Vamos interceder pelo culto de hoje. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Tu és bom, Senhor, e o Senhor é bom. As Tuas benignidades têm sido por nossas vidas, e as Tuas benignidades, elas duram para sempre. As Tuas misericórdias se renovam, Senhor, em nossas vidas. Por isso te dou graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te dou graças, Senhor Jesus, por cada vida que aqui já se encontra, por cada um, ó Pai, dessas almas que vieram hoje a este santo ensinamento. Deus tremendo e poderoso, fazemos isso, ó Pai, para glorificar ao Teu santo nome, porque, ó Senhor, não fomos nós que nos escolhemos, não fomos nós que nos escolhemos a nós, mas foi o Senhor que nos escolheu. Deus tremendo e poderoso, seja feita, ó Senhor, a Tua vontade na noite do dia de hoje. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o dono da igreja, deste ministério, arrependei-vos. Senhor Jesus, Tu és o dono de nossas vidas, Tu és o dono de cada vaso, homem e mulher aqui nesta noite. Peço-te, ó Senhor, e intercedo por essas vidas que aqui já chegaram, intercedo, ó Senhor, por estes que nos acompanham pela live, ó Deus, venha fazer, ó Senhor Jesus, do Teu poderoso mover e do Teu grandioso agir nessas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, eu sou tão dependente de Ti, Espírito Santo. Não sou nada sem Ti, Espírito Santo. Se até aqui cheguei, é porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Se até aqui eu cheguei, é porque o Senhor tem guardado. Não somente a minha vida o Senhor guardou, mas a vida de cada um destes que aqui estão. Não somente a minha vida, Senhor Jesus, o Senhor tem ajudado, mas o Senhor tem ajudado a cada um de nós. Eis, ó Pai, que muitos de nós, Senhor Jesus, passamos por lutas difíceis, por altos e baixos, ó Senhor, mas em todos os momentos somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor Jesus que nos amou, foi o Senhor Jesus que nos resgatou. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor já tinha nos escolhido antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor já tinha os Seus eleitos, os Teus separados. Graças Te dou, ó Pai, porque aqui nesta noite, Senhor, vieram os Teus remanescentes, vieram aquele, ó Senhor, que tem amor a esta Tua palavra, e ao ouvir do Teu evangelho, o seu coração se quebrantou. Aramandere kalamandarabarrasores. Senhor Jesus, peço-te, ó Pai, abra o mundo espiritual nesta noite. Necessitamos de Ti, Senhor. Manda dos Teus ministros, ó Pai, com a unção. Manda dos Teus ministros, Senhor, com resposta. Manda dos Teus ministros nesta noite com bálsamo. Ah, Senhor Jesus, Tu és Deus poderoso. É o Senhor que pode curar feridas. É o Senhor que pode fazer cicatrizar. É o Senhor que cura traumas. É o Senhor que trabalha grandemente nos nossos corações. Eu sei, ó Deus e Pai poderoso, que hoje é culto de terça-feira de ensino da Tua palavra. Ah, Senhor Jesus, quebranta os corações, ó Darabás, quebranta, Senhor Jesus, porque o Teu amor, ele é transbordante aqui neste lugar. O Teu amor, Senhor, ele transborda de tal maneira, ó Deus, que, ó Senhor, constrange, Senhor, aqueles nossos erros e pecados.
Senhor Jesus, perdoa, Senhor Jesus, nossos erros e transgressões. Lembra-te de nós, Senhor Jesus, que somos falhos e pecadores, mas aqui estamos, Senhor, na tua casa, para poder ouvir e aprender um pouco mais da tua palavra. Estamos aqui, ó Senhor Jesus, e sabemos que não é em vão, ó Deus, mas buscamos aquele que era e que é e que há de vir, a ti, Jesus. A ti, Senhor, buscamos nesta noite, crendo, ó Senhor, que a tua palavra, ó Deus, ela é fiel. A tua palavra, Senhor, ela é espada de dois gumes. A tua palavra, Senhor, ela entra, Senhor Jesus, até a divisão da alma e do espírito. Senhor Jesus, guarda-nos, ó Pai, guarda os nossos corações, Senhor Jesus, de nos contaminarmos, ó Deus, com as coisas deste mundo. Guarda, Senhor Jesus, a cada um destes, ó Deus, que o Senhor tem escolhido. Guarda a cada uma dessas vidas, ó Pai, que o Senhor tem trazido para a tua boa obra. Guarda a cada um de nós, Senhor. Nesta noite, ó Pai, peço-te, Senhor, retira as escamas dos olhos, abra os nossos olhos, dá-nos, Senhor Jesus, discernimento, ó Deus, porque necessitamos, Senhor, em várias escolhas de nossas vidas, ó Pai, oramos e clamamos a Ti, Senhor, dá-nos discernimento, nos auxilia, Senhor Jesus, nos auxilia-nos com nossas escolhas, nos auxilia-nos, Espírito Santo, a saber como orar, a saber pedir corretamente a Ti, Espírito Santo, a saber, Senhor Jesus, pedir a coisas que são do Teu agrado e não aquelas que são apenas da nossa carne, não aquelas que são apenas para os nossos pecados, não pedir aquilo, ó Senhor Jesus, que é apenas, ó Senhor Jesus, para nos mantermos, ó Senhor, satisfeitos carnalmente, ó Deus, porque isso a tua palavra diz, que estaremos pedindo mal, mas ensina-nos, Senhor Jesus, a pedir corretamente. Espírito Santo, tu és um Deus que esquadrinha coração, tu és um Deus que conhece no profundo, no escondido, tu és um Deus poderoso e grandioso, que conta lágrimas, Senhor Jesus, que nos conhece, ó Deus, no oculto, conhece-nos, Senhor Jesus, quando estamos a conversar contigo, ó Deus, Espírito Santo, Senhor, tem liberdade e te dou lugar, tem liberdade, Espírito Santo, passeia na nave da tua igreja, sim. Vai passeando na nave da tua igreja, Senhor Jesus, no teu nome, que é sobre todo nome, no teu nome, Jesus, joga por terra as correntes, Senhor Jesus, do adversário. Senhor, arrebenta com os grilhões, joga por terra, ó Senhor Jesus, a seta maligna, sim, Jesus, vai jogando por terra. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, acampa os teus anjos ao nosso redor, Jesus. Senhor, dá-nos um bom coração. Visita o coração nesta noite, visita a terra de nossos corações, que venhamos a estar, ó Deus, com os nossos corações como terra fértil na tua presença, para poder pegar a tua palavra, que é a tua semente, Senhor, e poder frutificar dentro de nossos corações, e este vir a dar fruto, como diz, Senhor, a tua palavra também, ó Deus, que o Senhor procura por teus adoradores, por aqueles que adoram a Ti em espírito e em verdade, por aqueles que frutificam dentro de si o fruto do teu espírito. Necessitamos, Senhor Jesus, do teu amor, ó Deus. Necessitamos, Senhor, nesses tempos difíceis, ó Pai, ter amor em nossos corações. Jesus, que o teu amor, Senhor Jesus, venha fluir também dentro de nós. Mas da tua alegria, ó Pai, quantos entristecidos, quantos depressivos, quantos cabisbaixos, mas aqueles que adoram ao teu santo nome, Senhor Jesus, independente das circunstâncias, se encontram alegres, porque eis, ó Senhor Jesus, que esta vida é passageira, mas o nosso nome está escrito lá no livro da vida, Carabás. Sim, é o nosso nome que está escrito lá no livro da vida, Labassores, e que alegria seria maior do que esta, Carabarraçou, de passar a eternidade com o nosso Senhor Jesus, porque não estamos aqui de falsidade, nem de mentira, nem de engano, mas estamos aqui em verdade, estamos aqui em espírito para ouvir da tua palavra, aprender do teu
Oh, Senhor Jesus, retira os tampões dos ouvidos, Jesus, sim, vai retirando, ramançoes, esses tampões, ó Senhor, que possamos ouvir, ó Deus, e a Tua palavra descer para o nosso coração, e ser gravada neste coração, ó Dere Calabás. Graças te dou, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, ó Deus. Graças te dou, Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor, e a Ti, Jesus, a Ti, Senhor, e somente a Ti, toda honra, glória, majestade e louvor para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Agradeço esta oportunidade e passo a direção do trabalho para o nosso pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o jejum, né? E essa segunda parte é mais interessante, porque muitos de nós até fazemos o jejum, mas não sabemos a eficácia. E hoje nós vamos trabalhar esta parte, porque o que acontece? O jejum nos leva a dar mais autoridade na quarta dimensão. E eu irei explicar isso. Coloca para mim, por favor. Eu mandei esse e-mail, está no estudo de terça-feira passada, porque é continuação. Coloca para mim, por favor, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. E nós vamos depois deixar alguns minutos para que haja pergunta, dúvida, né? Para a gente poder tirar. Amém? Estamos esperando lá. Os irmãos colocar. Está no e-mail de terça-feira passada, né? O estudo sobre jejum para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Nós iríamos cantar um hino, mas nenhum dos músicos apareceu. Vamos engrandecer o Senhor através do estudo da palavra no nome do Senhor Jesus. Vamos então agora para a segunda parte, o propósito do jejum. Dá continuidade, por gentileza. Igreja, o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Eu tenho que entender isso, que o jejum vai me mudar, porque eu estou sacrificando a minha natureza humana, tá? Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus com o seu Espírito. Igreja, nesta quarta dimensão, essa quarta dimensão espiritual, é interessante porque eu irei explicar mais abaixo, há um tráfico tremendo, porque o que acontece? Nesta quarta dimensão estão os demônios, estão Satanás, está o Espírito Santo e está os anjos. E essa quarta dimensão, que é espiritual, o livro de Daniel vai trabalhar muito bem. É tanto que Daniel teve a necessidade e fez um jejum de 21 dias, não por causa dele, não por causa de problemas financeiros, porque ele tinha um excelente cargo, ele era a terceira pessoa do imperador do mundo da época. Ele fez esses 21 dias de jejum, legumes e frutas, porque estava se cumprindo os 70 anos, a qual Deus usou na vida do profeta Jeremias, que é contemporâneo dele, praticamente quando Daniel saiu da Babilônia, saiu de Judá, o profeta Ezequiel já era um homem de seus 45 anos de idade. Então, ele ouviu Deus usando a vida do profeta, Daniel ouviu Deus usando a vida do profeta Jeremias, e agora ele estava na Babilônia, já se passou 70 anos, agora ele é um homem de 85 anos. E ele está clamando ao Senhor: Senhor amado, os 70 anos de cativeiro, como o Senhor usou a vida do profeta Jeremias, já se cumpriu. E ele, para que ele tivesse a resposta de Deus, para que ele fosse mais sensitivo a esse problema, ele fez um jejum de 21 dias. E aí veio a resposta:
que depois nós vamos entender isso à luz da Bíblia, o tráfico espiritual que estava na época, as potestades e os principados trabalhando, né? Então vamos lá. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortificará a carne e aflige nossa alma, sentimentos, emoções e vontade. A sua alma vai ficar... Porque você se alimenta, o prazer é da alma. Quando você está se alimentando, o prazer é na sua alma. A sua alma tem contato com o teu corpo através dos seus 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, atinge também a sua alma, tá? Alguns exemplos. Em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos, né? O Salmo 35 vai dizer isso. Então, em vários momentos, a Bíblia vai registrar pessoas que jejuaram por causa de um problema e tiveram solução. As situações de enfermidade, já foi lida. Intercessão, Daniel orando por Jerusalém, seu povo que eu acabei de dizer agora, que eu vou citar mais embaixo para explicar. Preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que traz um maior revestimento de autoridade. Então, existe casta de demônio, tá, tão pregnada e sempre está trabalhada a maldição hereditária. Tá? E já está na família, há anos. E essas caixas de demônios só caem com jejum e oração. Não é um demoninho que alguém fez um despacho e entrou na sua mente por você não ter conhecido a verdade. Não. Eu estou dizendo esse que é de família. Está na família há 100, há 200, há 300, há 400 anos. Entendeu? Então, essa caixa de demônio só com jejum e oração. Tá? Estar com o Senhor. Ana não saía do templo orando, jejuando e frequentando, né? Então, Deus ouviu a profetisa Ana, uma mulher de 84 anos, preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparando em jejum prolongado no deserto, para ele dar início ao seu ministério de 3 anos, 6 meses e 14 dias. Então, se você pegar a história da igreja primitiva, era normal. Toda a igreja jejuada, dos pequenos ao grande. O povo antigo tinha esse costume. A igreja atual, por causa da modernidade, e outra coisa, igreja, os principados e as potestades hoje são mais terríveis do que os principados e as potestades de 40 anos atrás. Vamos voltar 40 anos atrás? O crente não tinha televisão em casa. Quem é dessa época? O crente não tinha televisão em casa. O crente não tinha rádio em casa. Tá? Os crentes não tinham rádio. Os crentes, praticamente, né, os dias de culto estavam na igreja. O mesmo número que você via no domingo à noite, você via no culto de ensinamento, você via no culto de quarta-feira, que era o culto público, todos os crentes no domingo à noite você via. Tá? Havia, no local que eu congregava, o pastor de lá fazia o jejum congregacional. Então, praticamente, sábado para domingo, quase só as pessoas de muita idade, a igreja jejuava. Porém, a autoridade espiritual era tremenda. Pessoas entravam, era curada. Pessoas entravam, o demônio se manifestava. Tá? Pessoas que usavam o púlpito em período de casamento. Uma vez caía 4, 5 que eram amigos da noiva ou do noivo, não eram cristãos, mas estavam como ali. Porque a igreja havia poder. O mundo não tinha entrado na igreja como tem entrado hoje. Os hábitos, os costumes, as ações dos crentes do passado eram totalmente diferentes do que as nossas. E os principados e as potestades hoje são maiores, igreja. Cristo era prioridade na mente daqueles irmãos. Cristo é a prioridade. Vou te dar um exemplo bem interessante. Bem interessante. Tá? Eu hoje estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa evangélica disse: pastor, não tem tempo, a minha vida é uma correria, não tem tempo, eu não tenho tempo. Né? Eu até fiz um convite para vir para cá. Falei: mas pastor, olha, é falta de tempo. Olha, eu falei: você
Vou te dar um exemplo porque você é avô. Se uma netinha sua, nessa correria, dizendo que você não tem tempo, e a sua filha ligar e dizendo, olha, fulano de tal está no hospital, tem como você vir aqui? Você vai arranjar um tempo na hora. Por quê? Aquilo se tornou prioridade. Eu e você, nós não damos prioridade. Sempre tem algo que não nos deixa a fazer isso. Ou a igreja, ou orar, ou jejuar. Não, eu não posso. Se o teu médico pediu, você precisa ficar 12 horas sem comer, você fica. Mas é para Cristo. Não dá, eu tenho problema. Nós, nesse século 21, colocamos obstáculo em tudo para as coisas do Senhor. Mas queremos vitória e bênção. Não queremos? Mas quando é a nossa parte, nós não fazemos. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações, tal como ministrar ao Senhor, os líderes da igreja de Antioquia, jejuando apenas para adorar ao Senhor. Então você vai, a igreja de Antioquia, que é a primeira igreja que começa a surgir a palavra cristão, que é de Antioquia para trás, todos conheciam como o caminho. Né? Porque o Senhor Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles são da igreja o caminho. De Antioquia para cá, começou então a palavra cristão, que é um mini Cristo. Você é seguidor de Cristo, então você é um cristão. Então, era normal o povo se reunir para adoração, com prática de jejum. Enviar ministérios, né? Na hora de impor as mãos e enviar os ministérios comissionados, a igreja fazia isso, a igreja primitiva. Estabelecer presbítero, além de ter e impor as mãos com jejum sobre os enviados, o fazia também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local. Qual autoridade de governo? São os obreiros, presbíteros, os diáconos. Tinha esta prática, né? O que revela que o jejum era o princípio praticado na ordenação de ministro. Por quê tanto problema? Por que tanta dificuldade? Você viu um Deus tão poderoso. É porque eu e você não queremos chegar como a Bíblia manda. Muitos têm isso aqui como revista. Muitos têm isso para deixar aberto em cima da mesa no Salmo 91, 23. Mas não examina, não ler. E essas práticas que está aqui, deu certo com ele, Deus aceitou. Se você fizer, vai dar certo também. Na epístola só encontramos menções de Paulo ter jejuado lá em 2 Coríntios 6, praticando essa parte para poder pregar, né? O jejum confere uma força adicional à oração. Porque às vezes, igreja, é interessante isso, tá? Você coloca o joelho, eu preciso orar ao Senhor. Daqui a 2 minutos a sua mente está lá no Paraguai. Eu preciso voltar de novo para a oração. E passou mais 1 minuto, ela está lá nos Estados Unidos. E você, não, eu preciso Se você tem uma prática de jejuar ao Senhor, quando você faça isso, é uma experiência minha, eu estou dizendo isso para a igreja. Quando você, no seu canto lá da sua casa, no seu quarto, onde você tem um altar de oração, ali você se ajoelha, você começa a orar. Se você tem a prática de jejum, sabe o que acontece? A sua mente não viaja. Deus começa a colocar palavras. Falei, Jesus, eu nunca orei desta forma. Eu nunca falei isso. Tá? Não fica aquela oração pragmática, aquela oração de todo dia a mesma coisa. A prática do jejum vai levar você a orar diferente, a falar com o teu Criador, com o teu Deus, com o teu Pai, totalmente diferente. Para começar, você esquece da matéria. Você entra num período de adoração, de louvores. Você entra num período de línguas estranhas. Tudo a prática do jejum te ajudando. Porque, igreja, vamos ser razoável, vamos ser inteligente. A oração nossa que parece reza. Ô Jesus, são os mesmos assuntos, as mesmas coisas. É enfadonho. Perde a graça. Agora, se você tiver a prática do jejum, não. Você está vendo como é necessário? Vamos lá.
O jejum é evidência da nossa sinceridade e intensidade e do nosso fervor. Para fazer até mesmo uma oração normal, precisamos ter fé, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Hebreus 11:6. Mas para jejuar é preciso ter mais fé ainda. O jejum requer um desejo maior, uma determinação e uma fé maior. E Deus observa isso quando vê os seus filhos orando e jejuando. Jejuar é deixar de lado todo o peso e embaraço. É fácil? Não é. Não é, igreja, não é. Se eu falar, não, é mamão com açúcar, estou mentindo nesse altar. Não é fácil. Eu, quando vou praticar isso, eu falei, Jesus, não me deixa dar dor de cabeça, não me deixa dar de dor de estômago, já vou preparando psicologicamente. Há uma preparação, porque eu faço tudo isso para Ele, não faço para ter glória, não faço para, pastor, não, de jeito, maneira alguma, porque eu estou aqui sim, mas eu sou um dos maiores pecadores que tem neste lugar. Eu já expliquei isso na outra igreja, porque eu sou um dos maiores pecadores. Eu faço por misericórdia. Eu faço porque preciso de um coração arrependido. Eu faço para ter mente de Cristo. Eu faço para atrair Ele na minha vida. O carisma, preste bem atenção, o carisma não tem nada a ver. Pastor, o que é carisma? Os dons. Você jejuando ou não jejuando, os dons estão aí. Há pessoas que têm dom de profecia, de revelação, de interpretação de língua, dom de cura e nunca jejuaram. O carisma, que é os dons, não tem nada a ver. O seu relacionamento com Ele. Viu? Agora eu estou vendo os músicos aqui, estou vendo ali. Ô Tiaguinho, a guitarra não quis falar hoje? Hebreus 12:1. Assim nós temos essa grande multidão de quê? De testemunha ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Se o escritor dos Hebreus vai dizer a seriedade de não olharmos para nenhum dos embaraços, tudo que nos atrapalha, se nós fizermos uma relação de tudo que nos atrapalha, dá várias folhas, igreja. É isso que eu tenho que ter em mente. Você tem que priorizar Deus. Deixar o peso e tirar todo empecilho. A oração, às vezes, uma barriga cheia é empecilho. Experimentar orar com o estômago vazio e veja o quanto é mais fácil prevalecer em oração. Eu acho que eu disse na aula passada. Quando começa a orar, o jejum significa que nós separamos seriamente as questões de orar com persistência e que não aceitaremos ser negado. Sem dúvida alguma, o povo de Deus veria muito mais resposta à oração se deixasse mais as refeições e passasse o tempo em oração. O jejum não só reforça a oração, constitui-se uma prova de maior intensidade, mas o jejum por si só é uma oração. Jejum torna-se oração para o cristão que está voltando para Deus. É uma oração em si só. Ei, aquele lindo café da manhã, aquele almoço maravilhoso, aquele lanche da tarde, aquela janta maravilhosa. Você está fazendo isso por causa do meu Criador. Ei, o teu Deus que o teu serve é justo. Está olhando de cima, opa, igreja. A importância do jejum e oração, os benefícios espirituais que resultam do jejum. Jejuar ajuda a gerar fé. Nossa incredulidade é muito maior do que o que nós reconhecemos. Achamos na nossa mente, eu sou bom, eu sou um cristão, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja. Nós não reconhecemos que a nossa natureza é pecado. O nosso eu é danadinho e terrível. É como um inimigo invisível e poderoso dentro de nós. É tão danadinho o teu eu, que conhece muito bem as suas fraquezas, através das suas fraquezas carnais, com sua mente e sua personalidade, levará você a ter uma rotina religiosa, tratando a sua fé como uma coisa superficial.
Igreja, eu preciso dizer isso. Você sabe, eu já disse aqui desde a igreja passada, há muitos que estão frequentando com a gente há pouco tempo, né? E a igreja vai dizer em alto bom som, o que é o temor a Deus? Não. O que é o temor a Deus, segundo a Bíblia? Odiar o que Deus odeia. Esse é o temor. Tá? Eu odiando o que Deus odeia, eu sou um homem sábio. Por isso que é o princípio da sabedoria. Só eu dizer o princípio da sabedoria, mas dizer o mecanismo que leva eu a dar os primeiros passos na sabedoria, porque eu vou começar a odiar o que Deus odeia. Essa é a prática do temor. E cada crente deveria ter isso, porque todos nós iremos comparecer diante do trono do Eterno. Ali serão julgadas todas as coisas serão julgadas. Todas as palavras que você disse, todas as suas ações, tudo. Né? Se tu tem um Deus que conta as suas lágrimas desde que você nasce, a única coisa que vai fazer diferença é se você deu crédito à palavra dele. O sangue dele te purifica de todo pecado. A única diferença é essa. A multidão toda tirar diante do trono do Eterno. E não tem como, eu não fiz isso, eu não falei aquilo. Vai estar tudinho, vive ao cores. E você não tem como negar diante do Eterno. A única coisa é, eu fui obediente à tua palavra. Servo bom e fiel, colocarei você no muito. É a única diferença, igreja. Tá? Então, cria uma prática, Senhor amado, eu vou ficar 24 horas sem comer, mas eu tenho um propósito nesse jejum. Eu quero temor. Faça isso. Você vai ver a sabedoria chegando. Coisa que você não conseguia dominar, agora eu consigo. Está facinho. Outrora, uau! Igreja. Jesus. Embora pareça difícil no princípio compreender a sua própria fraqueza que se sente, mas através do jejum você edificará a sua fé. Quando parece que estamos perdidos no escuro durante o jejum, e talvez o inimigo da nossa alma venha cochichar em nossa mente que não está adiantando nada, esta é a hora em que a sua fé está se edificando, pois o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Oh, Deus. Jejum é um auxílio poderoso para a oração. Se a oração não são respondida, acrescente o jejum à oração. Você não buscou ao Senhor com todo o teu coração. Foi trivial. Enquanto não tiver separado um tempo prolongado de oração com jejum, muitos cristãos oram há anos a respeito de certos problemas. E às vezes essas orações não são respondidas. Mas em muitos casos, onde o jejum foi acrescentado, as orações, além da profunda consagração e sondagem de coração e arrependimento diante de Deus, a resposta tem chegado, o sobrenatural tem acontecido, né? Quando ligada ao jejum, a oração tem um poder muito maior. Não estamos afirmando que o jejum sozinho produz resposta milagrosa, mas prepara o coração através de humilhação de uma forma que nenhum outro meio pode fazer. Pastor, quer dizer que Deus não vai ouvir a minha oração de barriga cheia? Ele vai ouvir, vai, mas depende da sua necessidade, tá? Você acrescentar um período de oração com jejum, meu amigo, porque é uma essência poderosa na quarta dimensão. É uma essência poderosa na quarta dimensão. O anjo que foi trazer a notícia, Daniel, ficou preso. Mas como ele estava nessa prática do jejum, Deus mandou outro. Olha que coisa maravilhosa. Junto com o jejum virão poder e liberdade no seu espírito. Ao manter a carne em sujeição através do jejum, o espírito é vivificado. E o oposto também é verdadeiro. A tragédia é quando tantos cristãos
ainda continuam no seu estado espiritual sem poder, por não querem abrir mão das suas 3 refeições diárias. Quando está ao seu alcance a chave da solução, certamente é necessário ter determinação para aplicar o jejum, mas Deus não nos pedirá para fazer se fosse algo impossível. É possível. É fácil? Não é fácil. Em tempo de crise, santificai um jejum. Livro de Joel. Eu acho muito interessante porque não é o profeta que sentiu a necessidade. Não. É Deus, o Eterno, usando a boca do profeta Joel, pedindo para o povo fazer essa prática. É a única vez que você vê Deus pedindo alguma coisa para o ser humano fazer. Tá? Tão específico. Olha lá. No livro de Joel, que chama muito a minha atenção, é a convocação do próprio Deus dizendo: mas agora volte para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. A prática do Velho Testamento, vou citar aí, mas além do jejum, olha que coisa interessante. Além do jejum, eles jogavam cinza, se colocavam a roupa inferior do que estava acostumado, pano de saco, tá? E fazia suas orações em cima desse montão de cinza. É a igreja. E Deus bradava. Joel capítulo 1, verso 14, vai dizer assim, ó, o próprio Deus falando: convoque uma reunião na onde? No templo. Anuncie um dia de quê? O próprio Deus pedindo. Reúna as autoridades, todo o povo de Judá. Na onde? No templo do Senhor, nosso Deus. E orem a Ele pedindo o quê? Socorro. Igreja, quando eu estava estudando, essa palavra entrou feito uma espada. Por isso que no terceiro sábado, na sexta-feira, nós entraremos num jejum coletivo com toda a igreja, tá? Às 18 horas. Vamos vir para cá, obviamente, quem está de folga, quem pode, né? Às 10 horas vamos começar louvores, orações e culto a Deus até às 18 horas. Por volta das 4 e alguma coisa, nós vamos entrar no período de oração para pedir. As pessoas vão trazer, não vamos colocar uma mesa aqui, você vai trazer um papel de sulfite. Com que você está pedindo socorro? O que tem urgência na sua vida? Nós vamos apresentar diante ao Senhor e depois disso nós vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo neste local. É um jejum coletivo. Foi o próprio Deus que pede. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu gosto de fazer o que a Bíblia manda. Vou repetir de novo, Joel 1:14, para ver como é sério. Volta ao 14, por gentileza. Lá. Olha isso, ó. O próprio Deus falando: convoque uma reunião no templo. Anuncie um dia de jejum. Reúne as autoridades, todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele, pedindo o quê? Socorro. Quem fazia o jejum, se vestia de pano de cinza, de pano de saco, e se jogava sobre cinza no seu lar. O Eterno não, ele convoca para fazer dentro do templo um jejum coletivo. Ao verso 12 do livro de Joel, o Senhor Deus diz: mas agora volte para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Pastor, chorar de quê? Lamentar pelo nosso pecado. Os crentes do século XXI não têm essa consciência. Pecamos adoidado e não temos a consciência de se lamentar. Deus, eu sou uma fábrica de pecado, me ajuda. Não há arrependimento, não há confissão. Sábado agora, domingo agora de manhã, ceia, não há nenhuma confissão de pecado. Somos todos santos. Os crentes do século XXI não deixou a palavra penetrar para ter uma consciência que você é um pecador e precisa dele todo instante. Então nós temos que lamentar e chorar porque somos pecadores.
Só que nós não temos essa consciência. Ah, aceitei Jesus, falo línguas estranhas. Não. Isso é carisma, são os dons. Toque a trombeta nos montes de Sião. Anuncie um dia de santo, de jejum, e convoque o povo para se reunir no templo. O próprio Deus pedindo isso. 3 vezes. No primeiro 2 capítulos de Joel, Deus ordena o jejum. Joel 1:14, Joel 2:12, 15. O profeta Joel afirma que quando o momento é de desespero, Deus mesmo exorta seu povo a buscar o auxílio dele. Qual era o desespero do livro do Joel, igreja? Qual é o desespero do povo no livro de Joel? Pastor, como a igreja sabe, eu sei que a igreja sabe, eu estou respondendo para a igreja. Se nós formos lá para o capítulo 1, coloca lá, por favor, vamos lá, no livro de Joel, né? Vamos lá entender a lagarta, o migrador, o cortador, o destruidor. Vamos entender isso à luz da Bíblia. Já está na tela? Não, mas esse é o versículo que está. Não quero o do cortador, o migrador. Oi? Coloca aí do 1:4 em diante, por favor. Eu vou começar desde do primeiro versículo. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Joel, filho de Petuel. Ouvi isto. Vós, anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração, uma narrativa, um comentário aos vossos filhos e aos vossos filhos, e a seus filhos e aos filhos deste, a outra geração. O que aconteceu, passa isso para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos. O que ficou da largata, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu o locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão, ou praga terrível. Quem é da roça sabe o que significa esse texto. Não sobrou nada. Não sobrou nem a folha, não sobrou nem nada. Nada. Tá? Ei, os galhos também foram. Só ficou o tronco. Despertai, ébrio, e chorai. Gemei todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque tiraram da vossa boca. Quem gostava de vinho, a lagarta, o pulgão, comeu tudo. Não tem vinho, não tem alegria. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números, os seus dentes são um dente de leão, que tem queixada de leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos e se embranqueceram. Lamenta com a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Essa era a modalidade quando uma virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Então, antes de momento de casar, né, dia marcado, era noiva, dia marcado para casar, morreu o homem. E a prática dessa virgem que não casou por causa, se faleceu, se tornou viúva antes de casar, a prática dela era se cingir de pano de saco, né, e orar. Foi cortada a oferta de manjar, de libação da casa do Senhor, dos sacerdotes, servos do Senhor estão entretecidos, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o óleo falta. Os lavadores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide, no pé de uva, se secou, a figueira se murchou, o rameiro também, a palmeira, a macieira, todas as aves do campo secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens.
Cingi e lamentai-vos, sacerdote, pastores, presbíteros, diáconos, né? Todos os obreiros, gemei, ministro do altar, os que sobem aqui para dizer, entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e de libação cortada foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus. E você entendeu qual era a assolação que a nação estava passando? Não tinha comida. Além de ter uma seca, tá? Apareceram uma praga. No período da pandemia, aconteceu na divisa nossa aqui, acharam até estranho, porque os gafanhotos não conseguiram entrar no solo brasileiro. O Brasil, aqui no sul, faz divisa com a Argentina. E só na Argentina, né, aquela nuvem, aquela praga, quem lembra disso? Lembram? E não conseguiram entrar no solo brasileiro. Uma prática que eu vi quando as igrejas fechou, eu vi crente orando na calçada, eu vi crente orando em rua, eu vi crente orando em ponto de ônibus, eu vi crente de joelho na porta da igreja fechada, eu vi crente em frente ao hospital, eu vi crente orando em tudo nos montes. Uma vez eu ia para Bragança, eu indo para Pindamonhangaba de carro, crente subindo ao monte orar. As coisas só mudam quando o crente entende isso e vai buscar. Aqui dentro, o Espírito Santo acabou de falar ao meu coração. Há pessoas precisando de um socorro de Deus. Eu estou dando a receita. Eu não. O Eterno está dando a receita. E você entender isso, subirá a esse púlpito aqui para contar um grande testemunho. Tá? Volta lá ao estudo. A igreja entendeu por quê? Foi convocado por Deus para todo mundo jejuar. Porque acabou. Não há alimento. Não há cevada, não há trigo, não há maçã, não há uva, não há figo, não há nada. Vamos lá? Convertei-vos a mim e de todo o vosso coração, e isso com jejum. Joel 2:12, santificai ou promulgai um jejum. Joel 1:14. Isso nos ensina que é certo neste momento marcar um dia para que todos jejuem em conjunto. Algumas pessoas dizem que concorda em jejuar quando o Senhor, e diz assim, o Senhor colocar um desejo no meu coração, eu vou jejuar. Mas as outras coisas na nossa vida não funcionam assim. Não esperamos sentir o mover de Deus para comer. Alguém aqui precisa sentir o mover de Deus. Eu estou sentindo Deus, eu vou comer. Alguém aqui? Não. Não esperamos um toque do Espírito Santo para pagar o aluguel ou as dívidas. Não, eu preciso sentir um toque do Espírito Santo para lá pagar a dívida. Alguém? Os que pagam boleto? Precisa o Espírito Santo tocar? Não, porque sabe da responsabilidade. O jejum é a mesma coisa. Deus não vai tocar no teu coração não, querido. Não vai nada. Que outro sentimento precisamos ter da parte de Deus quando em tempo de crise Ele já ordenou 3 vezes em 2 capítulos que façamos? Eu preciso dar uma pausa e dizer algo que está para acontecer. Vamos recapitular algum tempo atrás. Janeiro de 2018, na outra igreja que nós estávamos, Deus começou a usar a vida desse comedor de arroz e feijão, e que o Brasil ia passar por uma crise muito rápida. Lembram disso? Janeiro de 2018. E aí quem era o presidente da República era Michel Temer. Quando foi em maio, os caminhões pararam. Fazia fila e fila nos postos de gasolina, fila de 2, 3 km. Alguns mercados, as prateleiras já estavam vazias. Aconteceu. Lembram? Deus começou a avisar a igreja em janeiro, em maio aconteceu. Setembro de 2019, Deus começou a usar também esse comedor de feijão, dizendo que o mundo ia passar por uma crise terrível,
que os deles ele ia proteger, e que a crise era sem tamanho, havia muito choro. Isso em setembro de 2019. Quando foi? Sim, mas eu entrei está gravado isso, e a de 2019 foi prolongada, foi extensa. Deus deu muito dado nessa profecia. E o mundo foi assolado pela Covid-19. Em dezembro de 2021, no batismo, diga, meu irmão, tira a máscara para eu poder ouvir, por favor. É verdade, foi na oração de janeiro. Lembro disso. Tá? Muito obrigado, realmente. Igreja, quando foi em dezembro de 2021, né, quem estava conosco à noite orando para no outro dia ser o batismo, Deus falou que ia acontecer algo na Europa e que ia trazer uma crise ao mundo. Quem estava comigo lá na oração, lembra? Isso foi em dezembro de 2021. E quando foi, eu marquei aqui, quando foi em fevereiro de 2022, começou a guerra na Ucrânia. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu preciso dizer algo para a igreja. Em 2020, em 2021, em 2020, eu peguei os obreiros dessa igreja. Após o culto, pedisse que todos subissem comigo na sala de cima. Lembra? Os obreiros, lembra? Os que estão aqui, os obreiros, lembra? Levante a mão quem lembra, por favor. 1, 2, só os dois, só. 3, 4. Não estava. Eu disse que, a partir de 2023, quem estava comigo, vai ser uma das piores décadas no mundo, na atual geração que nós estamos. Pastor, por que 2023? Desde o surgimento do primeiro homem na face da terra, chamado Adão, desde o primeiro Adão, que morreu com 930 anos, se você pegar toda essa matemática, em 2023 vai fazer 6.000 anos que tem o ser humano na face da terra. O número de Deus com a geração do ser humano está acabando. Prestem atenção no que eu vou dizer. Vou dar uma pausa para explicar isso. Porque o jejum que nós iremos fazer, doravante, é para isso também. Eu estou ensinando, pregando, orientando, e até às vezes mal compreendido, mas a minha vontade, o laço não, a comunhão não. Está faltando a palavra. Quando você faz um acordo que eu tenho, o acordo que eu tenho com o dono da igreja, é que se acontecer esse arrebatamento, eu quero ver todo mundo do arrepender e ser arrebatado. Eu oro, eu jejuo, eu consagro ao Deus que tudo sabe. Senhor amado, me dê capacidade, sabedoria, unção. Porque não cabe na minha cabeça o Senhor ter aberto a cabeça desse comedor de feijão para a palavra. Usa a minha vida de diversas formas, inclusive coisas que vai acontecer no mundo. É que o Senhor tem um carinho especial por aquele ministério. Todas as crises que passou, tudo que está acontecendo no mundo, está aqui. Muitos viram. E, a partir de 2023, igreja, faz 6.000 anos, a contagem do eterno, para acontecer, porque, ele trabalhou 6.000 anos, 6 dias, que para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, no 6º
dia ele descansou. O sétimo não teve manhã e nem tarde. Desde o primeiro dia até o sexto dia, houve manhã e tarde. Do primeiro dia houve manhã e tarde. Do segundo dia, do sexto dia houve manhã e tarde. No sétimo dia não houve. Ele descansou, não é que ele descansou, tá? É que ele para a terra parou de fazer. E o tempo de Deus está chegando. Precisa, para cumprir o que está na Bíblia, começar o ano do descanso. E o ano do descanso é o milênio. 1000 anos o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra. E dentro da data prescrita, termina em 2023. Nós já tivemos sinais da lua vermelha em 2018, lembra? Há sinais na terra, no céu, há sinais na geopolítica, há sinais em tudo, e os crentes estão dormindo. Diz que perto da meia-noite, as virgens prudentes e as não prudentes, todas o quê? Dormiram. Por favor, durmam com as suas lamparinas cheias de azeite. Como, pastor? Por essas práticas, jejum, oração, humilhação diante do Eterno. Isso gera um temor tão grande dentro do coração desse comedor de arroz e feijão. Pare de brincar com as coisas sérias de Deus. Pare de empurrar com a barriga, não há tempo. Se tivesse tempo, eu estava dando outro tipo de palavra, mas não há tempo. Ouve o que esse comedor de arroz e feijão está falando. Todo o ofício que você tem na casa do Senhor, seja na sua função como diácono, como obreiro, como presbítero, como evangelista, como pastor ou como membro, faça isso com dedicação. Ei! 6.000 anos está terminando em 2023. Será a pior década. De 2023 a 2033 será uma coisa terrível. As máquinas estão tomando o emprego do povo, o povo está sem emprego. As coisas estão encarecendo terrivelmente. Haverá mais crise, igreja. A mudança da mente do ser humano atingiu as crianças. E quando atinge as crianças, essa ideologia está dizendo que Deus, o juízo de Deus está às portas. Quando afeta só os grandes, não, mas já afetou as crianças. É duro dizer isso, criança com 7, 8 anos. Menininho quer ser menininha, e menininha quer ser menininho. Nunca se viu isso em gerações passadas. Só naquele dia fatídico de Sodoma e Gomorra. Desperta. Isso aqui vai crescer muito. Deus vai levar esta igreja a vários lugares. Não me entenda bem nesta noite. Não, a palavra nunca será afável ou amigável. A palavra que sempre vai ser de despertar, tirar você da zona de conforto. Eu não tenho escapatória. Toda vez que corro para a Bíblia para trazer um estudo, uma palavra, nós iremos criar essa prática de um jejum coletivo nesta igreja. Essa igreja levará a uma dimensão espiritual maior. E Deus está chamando pessoas. Cada culto tem pessoas diferentes, dizendo que vão ficar aqui conosco. Vocês vão ver, igreja. Mas os que estão aqui levam a sério. Dê ouvido a que esse comedor de arroz e feijão fala. Não coloca matéria na frente do teu Criador. Arranje tempo, porque nós não temos mais tempo. Se fosse os anos 80, oh, maravilha,
Só que não, igreja. O calendário de Deus está se findando. Quem tem ouvido, ouça. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum. Diferentes formas de jejuar. Há diferentes formas de jejuar. As que encontramos na Bíblia são o jejum parcial. Dá continuidade, por favor. Deus está aqui tão forte. Oh, Deus, dá continuidade, por favor. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando as pessoas não têm condições de se abster totalmente do alimento por causa do trabalho, por exemplo. Lemos sobre esta forma do jejum no livro de Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Entraram na minha boca, nem ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas. O profeta Daniel diz que exatamente o que ficou sem ingerir carne, vinho e manjares desejáveis, provavelmente se restringiu a uma dieta de frutas e legumes. O fato é que se absteve de alimentos, porém não totalmente. E, embora tenha escolhido que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, dedicou-se a ele por 3 semanas. Em outras situações, Daniel parece ter feito o jejum normal. Daniel 9:3, em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei sobre cinza, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplica, o que mostra que praticava mais de uma forma de jejum. Daniel, tanto os 21 dias como jejuar 1 ou 2 ou 3 dias. Ao fim desse período, um anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe uma revelação tremenda. Declarou que desde o princípio do dia de oração, o profeta já fora ouvida. O verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas uma batalha estava sendo travada no reino espiritual. Pastor, que batalha é essa? E esta batalha está sendo travada no mundo espiritual hoje, nós não estamos percebendo. Qual era a batalha? Igreja, entenda bem, Daniel, nesse período, ele está no período de Dário. Ele está no período de Dário. Não é mais a Babilônia que está mandando no mundo. Agora é Artaxerxes. Dário é título. Ciro, ou Cambyse II, que é sírio, havia morrido e deixou para os seus descendentes. Agora é Dário que está comandando a nação. Artaxerxes. E é o que ocorre, igreja. No mundo espiritual, na 4ª dimensão, onde os teus olhos não vê e você não sente, há uma batalha. Qual é a batalha, pastor, que está acontecendo? O principado que levou o reino Medo-Pérsia a tomar o comando do mundo, esse principado está perdendo a força. E o outro principado, dos gregos, estão tomando o controle no mundo espiritual. Ei, Alexandre o Grande, que morreu com 33 anos, ainda não existe. Não existe. Nem seu pai ainda existe. Mas no mundo espiritual já está acontecendo. Está acontecendo nessas décadas que nós estamos passando no mundo espiritual, uma avalanche terrível de potestade e principado com outras ideias, para avassalar. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Daniel entendeu isso por uma promessa. Ei, já faz 70 anos que nós estamos cativeiro aqui. Em outras palavras, já se passaram 6.000 anos que o Senhor criou o homem. E os 7.000 anos, que é o milênio, está para acontecer. Estão entendendo, igreja? Alguém não está entendendo? Levante a mão, por favor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar.
e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. O principado e as potestades que estão regendo a Pérsia não deixa, travou o mundo espiritual para que não ocorra os desígnios de Deus. E aí Deus desperta um homem. Sempre vai ter os remanescentes, sempre. Eu não sei se vocês vão dar glória a Deus, aleluia. Eu estou olhando para eles hoje, nesta noite. Não podemos parar na nossa caminhada, é o trabalho, é levantar cedo, é estudar, é aquela coisa toda. Mas a prioridade, o eterno tem que ter na tua vida. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Você não pode cruzar os braços. Você não pode achar que isso é normal. Não, tantas igrejas se abrindo de tantas formas, de qualquer jeito, e estão menoscabando a palavra. Como foi dito aqui pelo quem pregou domingo aqui à noite, o diácono Júnior, dizendo que o ser humano de hoje estão correndo atrás de doutores e mestres que falam o que eles querem ouvir. Terão comichão nos ouvidos. É o que está acontecendo e nós estamos assim, ó. Cuidado. Cuidado. Se acontecer o arrebatamento, essa igreja vai ficar. As paredes. Você vai querer entrar aqui, ver estudo do Mom Barbosa, do pastor Barbosa, não vai ter mais. E vai ver muitos se continuar nessa prática de não acordar. No dia do juízo final, você não pode alegar, eu não sabia. Sabia sim. Eu levantei um comedor de arroz e feijão para falar a verdade. É verdade, Deus. Aleluia, Senhor. Que está na tuquipa, na cataia, te caia, tu e caia. O que ocorria ainda no regresso daquele anjo, verso 20, ele disse, sabe, porque eu vim a ti, eu tornarei pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe Ei, Alexandre o Grande não existe. Existe depois de 60 anos, quase. Entenderam, igreja? Entenderam? Antes de acontecer aqui, tem que acontecer no mundo espiritual. E você só tem acesso a esse mundo espiritual se você jejuar, orar e se humilhar diante de Deus. Senão você não tem acesso. Senão continuará a viver das migalhas. É o que os crentes do século 21 estão vivendo, das migalhas. Aqui aprendemos também sobre o poder que o jejum tem nos momentos de guerra espiritual. Esse é o parcial. Agora vamos para o jejum normal. É a abstinência de alimento mais a ingestão de água. Foi uma forma que o nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Cresci ouvindo sobre a necessidade de jejuar bebendo água. Meu pastor dizia que no relato do Evangelho não há menção de Cristo ter ficado sem beber ou ter tido sede. Ele estava no deserto. Mateus 4:2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Denominamos esta forma de jejum como normal, pois entendemos ser esta a prática mais propícia no jejum regular, como de um dia. O jejum total dá continuidade. É a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água, e isto dentro de um limite. No máximo 3 dias. A água não é alimento ao nosso corpo, depende dela, a fim que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no seu organismo. Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum, no Velho Testamento e outro no Novo. Esther, no momento de crise que o judeu, como povo, estava condenado à morte por um decreto do rei, pede ao seu tio Mardoqueu que jejuasse por ela. Vai, ajunta todos os judeus que acharem Suzã, que era a capital do reino Medo-Pérsia, e jejuai por mim, e não comais nem bebei por 3 dias, nem de noite nem de dia. Dá continuidade.
Eu e minha serva também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. E ainda que é contra a lei, se pereci. Esther capítulo 4, verso 16. Paulo, na sua conversão, também usou esta forma de jejum, devido ao impacto da revelação que recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, se é de extrema urgência, se a tua corda está no pescoço, no caso da história de Esther, faça isso. 3 dias sem comer e sem beber. Vai ver a glória de Deus descendo a teu favor. Esse mecanismo, não há outro. Não há qualquer outra menção de jejum total maior do que este, a não ser o de Moisés e de Elias, numa condições diferentes que eu chamo de sobrenatural, e de Jesus, que é Deus. A medicina adverte contra os períodos de mais de 3 dias sem água como sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne, natureza, impulsos, e não contra o seu corpo. Viu? Você estará lutando contra a sua natureza carnal e contra os seus impulsos, não contra o teu corpo. Concluindo, e já estou terminando. Haverá período em que o Espírito Santo vai nos atrair mais para o jejum, e haverá época em que quase não sentiremos a necessidade de fazê-lo. Já passei tempo sem receber nenhum impulso especial para jejuns, mesmo este for pouco tempo. Houve época em que seguidamente sentia necessidade de fazê-los, porém, penso que o jejum normal é 1 dia de duração e algo que os cristãos deveriam praticar mais, mesmo sem sentir nenhuma urgência espiritual para isso. Quando abrimos, já disse a aula passada, como abrimos a igreja no período correto dos cultos, após a pandemia de 21, o Senhor trouxe um profundo peso de oração e intercessão ao meu coração. Sabia que deveria jejuar e era uma urgência. Não ouvi uma voz sobrenatural, não tive nenhuma visão ou sonho a respeito, simplesmente sabia que tinha de jejuar. Então comecei fazendo 7 terça, 7 quinta e 7 domingo, até romper algo. E o fiz que deu até esse mês de junho que passou. Olha o que aconteceu, viemos para um lugar maior e a igreja está aumentando. Devemos ser sensíveis e seguir o impulso do Espírito Santo de Deus. Quando acordar de madrugada para ir ao banheiro, e disse, vou orar. Não, estou cansado. Vai orar. É o impulso do Espírito Santo. É muito baixinho. A carne sua sempre vai falar mais alto. Momento, sabe, desejo de ler Bíblia, eu desejo de fazer um período de oração, sabe, vai. É muito fraquinho, mas obedeça essa voz. É Deus querendo te dar um grande livramento, é Deus querendo te dar algo. Não precisa salário de Abra, não. Isto vale não só para o jejum, mas para quebrantamento da carne e a oração. Encerro desafiando a praticar mais jejum. E certamente você descobrirá que o poder desta arma que o Senhor nos deu é difícil de medir com palavras. A experiência fortalecerá aquilo que temos dito. Que o Senhor seja contigo e te guie nesta prática. Deus te abençoe. Estou aberto às perguntas. Pergunta? Coerente sobre o estudo. Manda. Todo mundo? Não tem dúvida nenhuma? Que bênção. Vocês vão praticar o jejum? Ih, o amém foi tão fraco. Vocês vão ter essa prática de jejuar? Que maravilha. Então não há nenhuma pergunta. Diga, minha irmã. Eu preciso que a senhora fale mais alto para eu poder ouvir. No mundo espiritual há uma diferença. A prática do jejum que a irmã faz para ver no mundo espiritual, para a sua família, para atrair Deus, o jejum é o mesmo. O que faz é o raciocínio seu, para que você está jejuando. Se há quebrantamento, se há humilhação, mas o jejum
Mas a oração e um propósito, tem que ter o propósito. A prática é a mesma, só muda o propósito. Esté fez um propósito 3 dias, por causa que todo judeu ia morrer. Paulo fez de 3 dias sem comer e beber, porque viu a glória de Deus e precisava voltar a ver de novo. O povo de Joel, a nação toda, porque estava com falta de comer. A terra não estava produzindo. Ela produzia, mas a largata, o pulgão, o gafanhoto comia tudo. Então tem que ter um propósito. O jejum é o mesmo, só muda o propósito. Respondi a sua pergunta? Hã? O mundo espiritual, o peso é o mesmo. É o propósito que vai direcionar. Daniel fez 21 dias com um propósito. Qual era o propósito de Daniel? Ele não sabia que estava acontecendo no mundo espiritual. Guerra entre os principados, tanto do Medo-Persa, que estava perdendo, como da Grécia, que estava chegando. Ele não sabia. Ele só fez o jejum porque já fazia 70 anos que ele estava cativo. A nação estava cativa. Entendeu? Mais alguém? Sim. Oração e humilhação. Porque é uma nação pagã. Ouviram de um homem e olha, vamos fazer até as crianças. Tá? E Deus poupou. Entendeu? Como é poderoso. Tá? Como é poderoso o jejum. E a igreja do século XXI deixou isso para trás. Sabe o que a igreja do século XXI faz muito? Né? Você vê muito isso nas redes sociais. E pinta o filho de como é? Chapéu de palha, bigodinho, aquela coisa, né? E vão para as festas juninas. Ai, que coisa linda! Aí, os crentes do século XXI faz isso. Os crentes do século XXI, né? Se derrama na frente de um televisor, na frente de um filme, até chora. Os crentes do século XXI, você entra no carro deles, você ouve funk, você ouve samba, você ouve MPB, você ouve tudo. Os crentes do século XXI. Os crentes do século XXI, mas ninguém tem calo de oração. Lê Bíblia. Se perguntar de alguns livros na Bíblia, ele nem vai saber que existe. Não vai nem saber que existe. Está na igreja há 200 anos e não sabe todos os livros da Bíblia. Se fala um livro, está no novo ou está no velho? E isto os crentes, e falar mal. Os crentes do século XXI têm uma língua que, meu Deus do céu, são excelentes para julgar e criar contenda. Os crentes do século XXI são assim. Tá? Mas para se humilhar diante do Eterno. E Deus nos chamou para ser cabeça. Vocês têm que estar entendendo o que acontece no mundo matéria e no olho, no mundo espiritual que está para acontecer. Jesus vem. E vai ser nessa geração. Não haverá outra geração. Eu dizia aqui na escola dominical que há 100 anos atrás o presidente do país era Café Filho. Prudente de Moraes tinha perdido. Houve o primeiro presidente, Marechal Deodoro, o segundo, Floriano Peixoto, o terceiro, Prudente de Moraes, e agora era Café Filho. 1821, a Constituição por Rui Barbosa tinha feita. A população do Brasil era 30 milhões de brasileiros. Mais de 70% da população do Brasil em 1922, há 100 anos atrás, era analfabeta. A primeira faculdade de medicina abre no Rio de Janeiro, tem até hoje. 100 anos. Logo ali. Convivo com pessoas que ainda nasceram nessa época. O avô da minha esposa é de 1926, 27. Está vivo aí. Muitos
Os pais, ou até a avó, no meu caso, meu pai era de 1922. Se estivesse vivo, perdi há 12 anos atrás, 11 anos atrás, se estivesse vivo, ia fazer 100 anos. Então, 101, está vendo aí? Tá? É curto o tempo. Olha o que aconteceu. Hoje nós temos 220 milhões de brasileiros. Em 100 anos, a tecnologia, o Google já está construindo uma mente artificial para comandar. Não, o cargo de gestor ou de uma empresa, né? CEO, é isso que fala? De uma empresa, não precisa mais. É só colocar uma mente artificial que vai controlar a sua empresa. Gasto, entrada, saída, vai controlar tudo. A máquina está para tomar. Já temos criança no nosso meio, tá? Com o DNA mudado, não vai ter câncer, não vai ter mal de Alzheimer, não vai ter pressão alta, não vai ter nada disso. O DNA já foi mudado. Jesus vem. E o que eu e você estamos fazendo? Desperta a igreja. Há mais alguma pergunta? Se não houver, nós vamos dar a bênção apostólica. Diga, minha irmã. Amém. Continue. Continue. Continua orando. Continua orando. E Deus vai abençoando. Eita Deus. Continua. Para não. Amém. Nós temos que priorizar Jesus em tudo, igreja. Por favor, diante dessa palavra que eu não ia tocar nesse assunto, o Espírito Santo tocou. Não volte mais culto neste lugar, não. Não volte. Você não sabe o que está para acontecer. Por isso que nós temos que nos preparar. Leve uma conduta a partir de hoje diferente. Chega na sua casa, dobra o joelho de Jesus. O Senhor já usou aquele homem para falar em 2018 e aconteceu. O Senhor usou aquele homem para falar em 2019 e aconteceu. O Senhor usou aquele homem diversas vezes e aconteceu. Está para acontecer. Está dizendo que será uma das décadas mais piores que existe. Então eu vou me preparar, vou me jejuar, para o Senhor me guardar a mim e os meus, guardar os meus negócios. Diga, meu irmão. Perfeitamente. Quando há necessidade, no caso de Daniel, no caso de Esther, ele responde rápido, porque foi uma necessidade urgente, mas sempre é no tempo dele. O jejum não muda Deus, muda nós. Mais alguma pergunta? Que não tem? Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. As pessoas que puderem fazer um jejum essa semana, com um propósito, no domingo de manhã nós teremos a grande ceia neste local, né? Para que Deus possa abençoar tremendamente. Quinta-feira, quinta profética, vamos profetizar nas vidas das pessoas que estão vindo aqui, né? Eu estou vendo que o irmão de quinta-feira passada está aí, contra um bonito testemunho para a glória de Deus Pai. Está liberto, não toma mais remédio, está dormindo. Eita Deus maravilhoso. Isso é para a glória do Senhor. Quem não veio quinta perdeu o testemunho que esse homem contou. Um testemunho maravilhoso para a glória de Deus Pai. Sexta-feira, sexta tarde com Deus, pastor Samuel, às 15 horas. Sábado não temos nada. E domingo, um grande culto às 9 horas da manhã, que é a ceia do Senhor. Não perca para a glória de Deus Pai. Amém? Nós vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor, para a manutenção desta obra. Lá no livro de Eclesiastes está: lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o achará. Pastor, como eu vou lançar? Eu uso ele para comer. Lance. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, tá?